Hoje o tema será efeito sanfona. Será que você já teve aquele probleminha de usar todas as ferramentas, todas as alternativas que o mercado propõe e mesmo assim, no momento que você para de utilizar, você volta ao peso que você estava, ou pior, até engordando mais? Pois fique aqui que eu explicarei neste vídeo todo o processo que funciona dentro do nosso psicológico e comportamental, juntamente trazendo ótimas ferramentas para você utilizar para conseguir ficar num peso estável. Eu sou Thalita Souza, psicóloga especialista em emagrecimento, onde eu atuo em clínicas de estética, fazendo com que pessoas melhorem a sua autoestima. Já tratei diversos casos de obesidade, onde o maior índice acaba sendo de compulsão alimentar. Eu quero trazer um pouco mais de informações para vocês acerca disso. Pois fique aqui, já aproveita, me siga, clica no curtiu neste vídeo e também, gente, pode deixar o comentário de vocês para estar interagindo. Bom, e hoje eu quero falar com vocês sobre transtornos alimentares, pois a obesidade ela está muito vinculada a este quadro. É muito comum das pessoas acharem que a obesidade está relacionada apenas ao estado fisiológico, mas não apenas isso. Eu sempre falo nas minhas redes sociais o seguinte: será que a sua obesidade ela é um problema principal ou ela é consequência de outro problema? Porque muitas vezes a gente, quando fala em saúde e diagnósticos, a gente também fala de comorbidades, ou seja, mais de uma doença junto. E quando nós falamos de obesidade, tem enquanto comorbidade compulsão alimentar, que está dentro do transtorno alimentar. Vou explicar um pouco mais detalhado aqui para vocês. Então, a gente pode ver como transtornos alimentares. E dentro desse diagnóstico maior, a gente vai ter os diagnósticos, que são vários, que nós vamos ter transtorno de anorexia nervosa, compulsão alimentar, bulimia e outros mais que está dentro do manual de diagnóstico, que é o DSM-5-TR, mais atualizado que nós temos. Os estudos já trazem, estudos científicos, que quem tem obesidade, mais de 50% das pessoas que têm esse diagnóstico também tem como comorbidade a compulsão alimentar. E esse é o X da questão que eu quero falar para vocês aqui hoje. Por quê? Muitas vezes, eu diria que mais de 90%, as pessoas vão apenas tratar a causa, que é a obesidade, né? A consequência, desculpa, ali da obesidade. Mas ignoram a causa, que a gente precisa tratar desde a raiz. Então, hoje nós temos várias ferramentas que nos auxiliam, que isso é ótimo, com certeza. Só que existe aquele efeito sanfona que muitas vezes frustra, a pessoa se sente ali incompetente por não conseguir atingir o corpo ideal, quando na verdade não entende todo o mecanismo que existe por trás de um funcionamento psicológico barra comportamental. E isso envolve uma complexidade que eu quero trazer desmistificando aqui para vocês. Como que eu já atuo isso há anos e tenho especialidade dentro dessa área, eu quero trazer informações que vocês consigam trazer a consciência e fazer com que isso melhore com o tempo até a busca de alternativa de soluções para vocês. Assim como a obesidade, ela não é desenvolvida, desencadeada da noite para o dia, um tratamento, uma cura, digamos assim, também não será. Mesmo que nós temos hoje algumas ferramentas que têm um resultado rápido, por exemplo, anteriormente era utilizado como a cirurgia bariátrica, a qual eu nunca fui muito a favor, porque ela é muito invasiva e as pessoas acabavam deslocando um problema que era na comida para a bebida, que acontece de muitos casos desenvolver ou deslocar um vício para o outro. E hoje nós temos a medicação, as famosas canetinhas. Você já deve ter ouvido falar delas com certeza no mercado. A famosa canetinha que vem tomando uma proporção gigantesca no mercado, principalmente aqui no Brasil. Mas o que falar disso? É uma ótima ferramenta, porém você precisa saber usá-la estrategicamente, que eu sempre falo para os meus pacientes, tá? Então, hoje o que eu quero falar para vocês é que esse funcionamento da obesidade, por que será? Ah, mas eu sempre escuto assim:
A obesidade é muito de família. Minha família toda é assim e acabei desencadeando também. Quando, na verdade, a pessoa entende o comportamento alimentar disfuncional como normal, quando não é. Claro que existe a doença, o diagnóstico dentro da medicina, enquanto obesidade, mas envolve também como que é a sua rotina e vários fatores que influenciam. E desde quando eu atendo pessoas que têm quadro de obesidade ou sobrepeso, muito comportamento disfuncional dentro da rotina, seja por a pessoa não fazer algum tipo de atividade física, seja ela por não ter uma alimentação mais saudável possível, e isso tudo, obviamente, vai desencadear um problema no corpo, não só no corpo, como no psicológico. Acontece que a pessoa que tem um quadro de obesidade, ela vai desencadear diversos problemas. Uma ligada à autoestima, outra ligada à relação sexual, como que ela vai, se ela vai ter libido, se ela não vai ter, como ela vai se posicionar dentro do mercado de trabalho, porque isso impacta também a imagem que ela quer passar. Então, a obesidade, ela atrapalha em várias áreas da vida. Porque eu sempre falo o seguinte, tem várias doenças que a gente consegue camuflar. A gente consegue ser um camaleão para que o outro não veja que eu estou doente. No entanto, a obesidade ela é notória, você consegue ver uma doença que é visualmente vista. Ficou redundante, né? Mas que é isso? Você consegue visualizar que a pessoa está num quadro de obesidade. E isso gera mais ainda um sofrimento emocional para o estado dessa pessoa. Quando você vai buscar a saber da rotina, existe uma técnica que nós chamamos, e essa técnica aqui que eu vou passar é ouro, tá? Nós trouxemos lá dos Estados Unidos, que é onde tem o epicentro da obesidade. Do Brasil, a gente está também já até 2030, mais 50% da população vai ter quadro de obesidade. Então, isso é preocupante. A gente traz o chamado diário alimentar. Como que funciona? Esse diário a gente monitora o paciente por 7 dias, onde a gente vai entender como que é a rotina dele e o que ele come. Porque na maioria das vezes, isso é muito comum e nem é tanto pela maldade da pessoa, mas é pelo ponto cego. Ela come algumas coisas no seu dia a dia que ela não percebe. Algumas balinhas, algumas bolachinhas a mais, uma quantidade exagerada de comida que para ela é normal. Então, a gente faz todo esse monitoramento detalhado durante 7 dias para a gente poder identificar o ponto cego da pessoa. A partir disso, o paciente passa para nós, né, enquanto psicóloga comportamental, e ali a gente vai identificar onde estão os furos. A partir disso, propor uma reeducação alimentar junto com o nutricionista. E uma reeducação comportamental de alguns comportamentos disfuncionais. Com isso, nós conseguimos eliminar várias coisas. Eu tenho casos de pacientes que eles fazem até uso da famosa canetinha e vem assim para mim: Thalita, não estou conseguindo emagrecer mesmo fazendo uso. Eu falo, vamos tentar identificar aqui. Sendo que as condições fisiológicas já foram todas descartadas de qualquer problema, porque nós partimos desse ponto de investigação. E quando fazemos essa aplicação dessa técnica que é infalível, ali identificamos várias lacunas, o que faz com que a pessoa não tenha essa autopercepção e tenha essa dificuldade do emagrecimento. E quando nós falamos de pessoas que têm um quadro dessa obesidade, a gente fala também da questão do nível basal de dopamina. Vocês já ouviram falar de dopamina barata? É muito comum estar na internet hoje e a gente ouvir esses termos. No entanto, para nós, dentro da neurociência, tem uma explicação maravilhosa e que faz todo sentido para você que sofre com esse quadro de obesidade prestar atenção e tentar identificar alguns pontos. O nível basal de dopamina nada mais é do que um neurotransmissor dentro do nosso cérebro que a gente produz naturalmente e ele tem uma liberação gradual
onde acontece da gente buscar pelo prazer e pelo bem-estar. Então, ele tem essa liberação dentro do nosso corpo. Acontece que, além dessa produção natural que o nosso corpo tem, nós também temos por outros meios. Tem um livro chamado Nação Dopamina. O livro chamado Nação Dopamina, ele vai trazer uma tabela onde ele vai explicar ali esse nível basal de dopamina e que ele é muito bom. Então, de termos externos, o que a gente tem? A comida. Então, ali ele coloca um exemplo de chocolate, onde o chocolate libera até 50% a mais, então ele produz esses neurotransmissores a mais, 50% dessa liberação de dopamina. O sexo também tem essa liberação de dopamina, que é do prazer, do bem-estar, e ele libera até 100%. Depois, nós vamos ter a anfetamina, que está presente em alguns medicamentos, principalmente aqueles que são estimulantes, que as pessoas utilizam para TDAH, sabe, né? Não vou falar o nome aqui. A anfetamina, ela libera no nosso cérebro uma produção de mais de 1000% do que o nosso cérebro é capaz de produzir. Então, é muito que ele produz. Onde eu quero chegar com tudo isso? Que quem sofre quadros de sobrepeso ou obesidade tem um nível basal de dopamina baixo, onde eles fazem pouco esforço e obtêm muito ganho, que é na dopamina. Então, é um cérebro que a gente considera mimado, de fato. Porque, poxa, se é vida adulta, eu tenho que fazer determinadas coisas, mas eu quero fazer onde tem um atalho. E vai me dar uma recompensa mais rápida. Todo mundo quer, claro. Mas essa recompensa rápida, pensando a longo prazo, será que ela vai trazer mais bônus ou prejuízos? Quando nós falamos de dopamina barata, consequentemente, nós estamos falando de trazer um ônus maior. Como, por exemplo, é o quadro da obesidade. Se você sempre vai recorrer para aumentar essa dopamina do seu cérebro, você vai, consequentemente, aumentar o seu ganho de peso. Com isso, o seu nível basal, ele é modelado com as questões externas. O que eu quero dizer com tudo isso? O ambiente influencia. Dependendo do seu estado de humor e da interação que você tem com o meio, você vai ficar com uma emoção, pode ser considerada negativa. O ser humano, ele tem uma dificuldade de sentir as emoções que são negativas. As boas, não tem problema, a gente gosta. Só que faz parte da vida a gente também sentir as emoções que são ruins. E como que nós fazemos com tudo isso? Sentir essas emoções? A gente vai tentar evitar. Vai fazer a fuga. E como que é a resposta comportamental dessa fuga? Para regular as emoções, eu vou na comida. Tem pessoas que podem deslocar na bebida, tem pessoas que podem deslocar em algum tipo de drogas ilícitas ou lícitas, em compras, em sexo, em trabalho. Só que hoje eu quero falar aqui com vocês sobre alimento, sobre obesidade. Então, na maioria das pessoas, até hoje não passou um que não seja assim, tá? A resposta comportamental da pessoa que tem um quadro de sobrepeso ou obesidade vai ser fazer a regulação emocional, se ela não está bem, que ela tem baixa tolerância às emoções ruins ou à frustração, ela vai se autorregular com a comida. E é aí que está o X da questão. Porque os dias estressantes, dias ruins, dias nublados, sempre irão existir. Não é todos os dias, mas sempre irão existir na vida, que faz parte da vida. Então, uma das questões que vai dificultar você emagrecer é essa questão emocional. Onde em psicoterapia a gente vai fazer com que aumente essa tolerância à frustração, aumente a sua situação de como lidar com as emoções, mesmo que elas sejam ruins. E depois nós vamos fazer com que a sua resposta não seja atrelado à alimentação disfuncional. Porque nós temos o que nós chamamos de que é funcional e disfuncional. O funcional é aquilo que você faz e tá ok.
A disfuncionalidade é aquilo que te traz prejuízos significativos para o seu dia a dia e um sofrimento. Entendido isso, você consegue começar a ter consciência de alguns comportamentos que você fazia no automático e não tinha noção. Quando nós utilizamos as famosas canetinhas, ela vai agir em 2 tipos de hormônios, que vai fazer com que bloqueie ali a sua fome e também no hormônio da saciedade. Então, isso vai te ajudar a manter um controle sobre a comida, porque tá mexendo no seu hormônio. No entanto, quando a pessoa retira esse medicamento, a fome volta tudo de novo e ela começa a deslocar. É isso que eu quero explicar para vocês. É importante utilizarmos das ferramentas. Mas enquanto você está fazendo um uso da famosa canetinha, aproveita esse momento, já que nós temos essa ferramenta, para que você procure um profissional, um psicólogo, para modificar as suas questões comportamentais. Pois isso é o que vai te ajudar a manter um comportamento saudável a longo prazo. Ora, se você não consegue sozinho, sozinha, por que não pedir ajuda de alguém para te orientar na sua própria rotina e te mostrar até mesmo os seus pontos cegos? Eu falo que isso é o carro-chefe, tanto do diário alimentar, que eu falei aqui para vocês, onde a gente consegue identificar os pontos cegos do paciente, como também trabalhar essa questão do nível basal, onde a gente consegue fazer a modulação. Pessoas que têm quadro de sobrepeso, obesidade, têm um baixo nível basal, a gente consegue modular para aumentar um pouquinho, para que ele tenha mais prazer, buscar prazer em outras coisas. E também a gente fazer com que ele não tenha esse vício ou essa resposta comportamental sempre para comida. Mas, ou desloque para outra área, para um estudo, para uma atividade física. Bom, se eu estou ansioso, se eu estou ansiosa agora, deixa eu dar uma corrida. É uma resposta mais funcional do que deslocar tudo para comida. Concorda? Então, é nesses pontos que a psicologia ela vai trabalhando para que melhore a sua qualidade de vida. Porque, como eu falei no início do vídeo, os quadros de obesidade, mais de 50% nós temos compulsão alimentar. E quando nós temos esse diário alimentar, é para identificar isso. A compulsão alimentar é quando você se sente culpado de comer. Sabe quando você vai na geladeira no meio da noite, quando todo mundo está dormindo e você come? Ou quando você bate um monte de comida junto, com medo de que vai acabar toda a comida e você precisa comer tudo aquilo de uma vez? Você vai? Come. Ou quando você está fazendo um tratamento nutricional, você mostra a sua foto ali para a nutricionista, que tem os aplicativos, mas lá atrás você está comendo o dobro, comendo muito mais, mas você tem vergonha de falar? Pois é. E isso é um dos critérios que a gente considera como compulsão alimentar. Então, existe uma gama de complexidade muito grande dentro da obesidade, que não é simplesmente vou ali fazer uma dieta ou vou usar um medicamento milagroso e pronto, já estou ótima para ficar magra. Não. A curto prazo, isso sim, vai te dar uma resposta. Você vai emagrecer, vai eliminar bastante, vai ficar satisfeita. Mas a longo prazo, não tem como você sustentar tudo isso sem antes entender toda essa sua resposta emocional frente à sua relação com a comida. Pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram das dicas? Bom, comente aqui e, claro, me sigam e também curta esse vídeo e, principalmente, se você tem aquela pessoa, amiga, marido, esposa, compartilhe esse vídeo, pois tem muitas dicas maravilhosas que vocês mesmos podem estar aplicando aí em casa para tentar identificar. Claro que nenhuma dessas substitui um profissional, mas já é alguma ferramenta para vocês conseguirem identificar, tá bom? Tem mais conteúdos nas minhas outras redes sociais, por exemplo, no Instagram, me segue lá, Thalita Souza, sempre estou postando algumas dicas e mais, sempre estou abrindo caixinhas de perguntas para interagir com vocês, tá bom? E até mais!